Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Um feliz sábado para todos vocês. Sejam bem-vindos a esta live do dia 22 de outubro. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na Tua presença, Te adorando. Sentimos o vento soprando e queremos que o vento, que representa o Espírito Santo, venha soprar sobre mim, sobre os meus irmãos. Que o Espírito Santo seja derramado sobre nós ao abrirmos a Tua palavra profética para estudarmos hoje Daniel capítulo 2, esta profecia tão importante para os últimos dias. Derrama sobre nós a Tua bênção. É em nome de Jesus que pedimos. Amém, Senhor. Meus queridos, vamos dar continuidade às profecias, desvendando as profecias de Daniel. Hoje nós vamos estudar o capítulo 2 de Daniel. Eu convido você para abrir a sua Bíblia. Se você ainda não baixou os livros de Daniel e de Apocalipse, os livros que estão lá no nosso site, apocalipserevelado.com, você deve entrar lá e baixar todos os livros gratuitamente, para ler, para compartilhar. E você também deve se inscrever no nosso canal do YouTube, Samuel Ramos. Queridos, hoje nós vamos estudar então Daniel capítulo 2. Nabucodonosor, o rei da principal cidade daquele tempo, Babilônia, a cidade dourada. Era a capital do mundo, Babilônia. E Nabucodonosor era o rei de Babilônia. E ele teve um sonho. Deus deu um sonho para o rei Nabucodonosor. Um sonho que diz respeito aos últimos dias, aos nossos dias, a esta última geração que vive sobre a terra. Por isso nós vamos estudar o capítulo 2, porque diz respeito à segunda vinda de Jesus. Capítulo 2, verso 1, nós lemos: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou, e passou-se-lhe o seu sono. Queridos, Deus deu um sonho porque o rei Nabucodonosor acreditava em sonhos. Deus fala com seus filhos numa linguagem familiar, para se comunicar com eles. E Nabucodonosor e os babilônios davam muita importância para os sonhos. Por isso Deus deu um sonho para ele, e ele ficou perturbado. E aqui diz o verso 2, E o rei mandou chamar os magos, e os astrólogos, e os encantadores, e os caldeus, para que declarassem ao rei qual tinha sido o seu sonho. E eles vieram e se apresentaram diante do rei. E o rei lhes disse: Tive um sonho, e para saber o sonho está perturbado o meu espírito. Ele se esqueceu do sonho. E queridos, ele lançou mão dos sábios de Babilônia. Entre todos estes sábios convocados por Nabucodonosor, para que declarassem para ele qual tinha sido o sonho e qual é a interpretação do sonho, entre todos estes sábios vieram os magos. Os magos eram realmente os feiticeiros. Vieram também os astrólogos, aqueles que pretendiam predizer o futuro e resolver os problemas por meio da observação dos corpos celestes. E a astrologia usa os signos do zodíaco para determinar o destino e comportamento das pessoas. Os astrólogos não puderam resolver nada, não puderam decifrar o sonho do rei. Entre os sábios convocados por Nabucodonosor estavam também os encantadores. Eram feiticeiros que praticavam a magia negra e pretendiam se comunicar com os mortos. Eles também não puderam nada. Queridos, nem astrólogos, nem feiticeiros ou encantadores podem desvendar os segredos de Deus, podem entender e ler a mente humana. Só Deus pode ler a mente humana. Deus deu o sonho para Nabucodonosor e ele se esqueceu do sonho. Somente Deus poderia fazê-lo lembrar do sonho e dar a interpretação. Entre os sábios convocados por Nabucodonosor vieram também os caldeus. Os caldeus representavam a elite intelectual de Babilônia. Eram os astrônomos daqueles dias, eram eficientes matemáticos e filósofos.
Mas nem magos, nem caldeus, nem encantadores e nem astrólogos puderam resolver o problema. Queridos, o rei ficou muito perturbado, nervoso. E aqui nós lemos no capítulo 2, o verso 4. E os caldeus disseram ao rei em siríaco: ó rei, vive eternamente, dize o sonho aos teus servos e daremos a interpretação. Respondeu o rei e disse aos caldeus: o que foi me tem escapado. Se me não fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados e as vossas casas serão feitas um monturo. Mas, se vós me declarardes o sonho e a sua interpretação, recebereis de mim dons, dádivas, grande honra. Portanto, declarai-me o sonho e a sua interpretação. Verso 7. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho aos seus servos e daremos a interpretação. Verso 8. Respondeu o rei e disse: percebo muito bem que vós quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu sonhei me tem escapado. Por consequência, se me não fazeis saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois vós preparastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença, até que se mude o tempo. Portanto, dizei-me o sonho, para que eu entenda que me podeis dar a sua interpretação. E o verso 10. Responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, ou astrólogo, ou caldeu. Não há ninguém na terra. Todo este grupo que pertencia ao reino das trevas, feiticeiros, bruxos, encantadores, todos eles disseram a mesma palavra: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei. Queridos, Satanás declarou o seu fracasso, a sua insuficiência. Ele não consegue ler o pensamento humano. Ele não pode ler o seu pensamento. Só Deus conhece o que vai na nossa mente. Só Deus lê a mente humana. E só Deus conhece o fim desde o princípio. Só Deus conhece o futuro. Satanás se declarou fracassado diante do enigma proposto pelo rei. Conte-me o sonho e dê-me também a interpretação. E o verso 11. Porquanto a coisa que o rei requer é difícil, e ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses cuja morada não é com a carne. Em outras palavras, só Deus pode revelar ao rei o sonho e a interpretação. E o verso 12. Então o rei muito se irou e enfureceu-se e ordenou que matassem a todos os sábios de Babilônia. Decreto de morte aos sábios, aos enganadores, aos bruxos, aos astrólogos. Decreto de morte. E o verso 13. E saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel. Agora foram atrás de Daniel e os seus companheiros. Eles não pertenciam a essas classes mencionadas aqui no capítulo 2, verso 2. Daniel e os seus companheiros não pertenciam aos magos, nem aos astrólogos, nem aos encantadores, nem aos caldeus. Mas agora, na hora de executar o decreto de morte, eles foram atrás também de Daniel e os seus companheiros. E o verso 13. E saiu o decreto segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Agora veja a atitude de Daniel, como foi uma atitude diferente deste time do reino das trevas, queridos. Aquele que adora o Deus de Israel, o Santo de Israel, ele pensa diferente, ele reage diferente. Quando você tem problemas, o que você faz? Você ora, você busca a Deus, você se humilha diante de Deus, porque Deus disse: se o meu povo orar, se o meu povo me buscar, se humilhar, eu dos céus ouvirei a prece deles. Queridos, assim é Deus, hoje ainda. E foi o que Daniel fez. Oração. Oração é o que Deus deixou à sua disposição para se comunicar com o céu, para conversar com o Pai, para conversar com Jesus Cristo, para ser iluminado pelo Espírito Santo. Ore, meu querido irmão. O segredo da vitória nossa é
mantermos-nos em comunhão com Deus através da oração, através do estudo da Bíblia. Aqui diz no capítulo 2 e o verso 14. Então Daniel falou avisado e prudentemente a Arioque, capitão da guarda do rei, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia, verso 15. E respondeu e disse a Arioque, prefeito do rei, por que se apressa tanto o mandado da parte do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel, verso 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Me dê tempo, disse Daniel ao rei Nabucodonosor. Tempo para quê? Para buscar a Deus. Queridos, nós não enfrentamos a Satanás com a nossa força. Nós temos que buscar o nosso esconderijo, o nosso refúgio, que é o nosso Santo de Israel. É o Deus nosso, forte, rocha eterna. Ele buscou refúgio em Deus e ele precisava de tempo. Tempo para orar, tempo para se humilhar diante de Deus, tempo para confessar os pecados, tempo para receber a iluminação do Espírito Santo. Ele pediu tempo. Você e eu precisamos de tempo para Deus, tempo a sós com Deus, diariamente, ao amanhecer o dia, ao anoitecer o dia, durante o dia. Nós precisamos de tempo a sós com Deus. E aqui diz o capítulo 2 e o verso 16. E Daniel entrou e pediu ao rei que lhe desse tempo para que pudesse dar a interpretação. Então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu. Que bom, que maravilha ter um Deus a quem pedir misericórdia. Quando o ateu precisa resolver algum problema, quando o ateu está angustiado, ele busca a quem? Ele não tem a quem buscar, mas você e eu temos a quem buscar. É o Deus de Israel, é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É a Ele que suplicamos, é diante dele que nós choramos, é a Deus que nós clamamos na hora da angústia. E foi o que Daniel e os seus companheiros fizeram. Verso 17. Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este segredo, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. O Deus de Daniel é o meu Deus, é o seu Deus, e é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele pode resolver os probleminhas da sua vida. Tudo o que acontece na minha e na sua vida parecem probleminhas, pequenos problemas, que Deus tem grandes soluções. Busque a Deus em oração, em confissão dos pecados, e Deus resolverá. Deus é a solução para você e para mim, meu irmão. E agora o verso 19. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite. Então Daniel louvou ao Deus do céu. Deus ouviu as orações destes 4 jovens hebreus. E Deus deu uma visão à noite para Daniel, revelou para Daniel o segredo. E agora o verso 20. Falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E o verso 21. E ele muda os tempos e as horas, ele remove os reis e estabelece os reis, ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Daniel está louvando a Deus. As nossas orações devem ser principalmente de louvor a Deus, de exaltação à soberania, à grandeza e à majestade do Deus de Israel, o nosso Salvador. E o verso 22. Ele revela o profundo e o escondido. Hoje ainda Deus revela o profundo e o escondido. Existem profecias que só Deus pode dar a compreensão correta para o tempo do fim, revelando o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Ele é a luz do mundo. E agora o verso 23. Ó Deus de meus pais, eu te louvo. Vejo a oração de louvor de Daniel. Eu te louvo e celebro porque me deste sabedoria e força.
E agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. E o verso 24. Por isso Daniel foi ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para matar os sábios de Babilônia. Entrou e disse-lhe assim: não mates os sábios de Babilônia, introduze-me na presença do rei e darei ao rei a interpretação. Verso 25. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e disse-lhe: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. E o verso 26, respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: podes tu fazer-me saber o sonho que vi e a sua interpretação? Será que Daniel podia? Não, é Deus quem pode todas as coisas. E Daniel não tomou a glória para si mesmo. Ele deu a glória ao Deus de Israel. Nós podemos e devemos canalizar a glória e a honra, os elogios, os louvores ao nosso Deus, ao Deus de Israel. E agora diz o verso 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei requer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem adivinhos o podem descobrir ao rei. Hoje nós vivemos num tempo em que o mundo está tomado pela bruxaria. A bruxaria está nos desenhos das crianças, nos desenhos da Disney. Queridos, está repleto de bruxaria, de pottermania. Hoje o mundo está tomado por espiritismo, por encantadores, por feiticeiros, por astrólogos que querem determinar o destino da sua vida. Todos eles são nada. Eles são nada. Porque só Deus conhece o futuro. Só Deus lê os pensamentos na sua mente. E aqui Deus está se propondo a revelar o futuro para o rei Nabucodonosor, mas não somente ao rei. Deus se propõe a revelar o futuro para todos nós. Por isso estamos estudando esta profecia, porque diz respeito aos nossos dias, a esta última geração que vive sobre a terra, esta geração que vai assistir à segunda vinda de Jesus. Queridos, esta profecia diz respeito a este tempo do fim. Lemos aqui no capítulo 2 e o verso 28. Mas há um Deus nos céus, bendito seja Deus, porque existe um Deus no céu. Esta divindade a quem nós adoramos, que se revela na Bíblia como Pai, Filho e Espírito Santo, sem entender plenamente a divindade, nós a adoramos. Nós amamos o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Existe um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. Você e eu estamos vivendo no fim dos dias. Nós estamos vivendo às portas do 7º milênio, da segunda vinda de Jesus. 6.000 anos de pecado já se passaram. Nós estamos às portas do 7º milênio, o sábado milenial, que Deus arrebatará a sua igreja. O 7º milênio, o sábado milenial, pertence a Deus. Nós estamos nos últimos dias da história da terra. E este sonho, dado por Deus a Nabucodonosor, diz respeito aos nossos dias. Vou ler de novo. Mas há um Deus nos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias, nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça na tua cama são estas. E agora Daniel começa a revelar qual foi o sonho. Verso 29. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os segredos, te fez saber o que há de ser. E a mim me foi revelado este segredo, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei e para que entendesses os pensamentos do teu coração. Verso 31. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Uma grande estátua. Esta estátua, que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. E agora o verso 32. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. Queridos, a cabeça da estátua representava o império de Babilônia, cujo rei era Nabucodonosor. A cabeça daquela estátua era de ouro fino. E depois,
depois o peito e os seus braços de prata, representando um outro império que viria depois de Babilônia, e depois o seu ventre e as suas coxas de cobre, representando um terceiro império que viria depois da Medopérsia. Deus está desvendando o futuro aqui, falando: ó rei, Babilônia não vai durar para sempre, o império de Babilônia vai passar e virá um segundo império representado pelo peito e braços de prata, é a Medopérsia, e virá um terceiro império mundial representado pelo ventre de cobre, ventre e coxas de cobre, representando o império da Grécia. E agora, queridos, o verso 33, as pernas de ferro, os seus pés em parte de ferro e em parte de barro, um quarto império representado pelas pernas de ferro. Este é o império de ferro, conhecido como o Império Romano, o Império de Ferro. Queridos, e agora o verso 34. Estavas vendo isto quando uma pedra foi cortada sem mão. Queridos, de todo este sonho, de toda esta revelação, o mais importante de tudo é a pedra que foi cortada sem mão. Esta pedra que desce do céu e que destrói todos os reinos da terra, destrói toda a estátua. Esta pedra é Jesus Cristo, a pedra, a rocha eterna. Estavas vendo quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. É a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É a rocha eterna que desce do céu para estabelecer o reino que não será jamais destruído. E aqui diz o verso 35, então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. O reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo vai encher toda a terra, porque o trono de Jesus Cristo estará aqui, a Nova Jerusalém estará aqui, e todo o planeta Terra será dominado pelo reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que não passará, que não será destruído nunca. É um reino eterno, representado pela pedra que destruiu a estátua, e uma pedra que cresceu, encheu a terra toda. Queridos, agora o verso 36. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. E agora o verso 37 começa a interpretação dada por Deus, porque Deus dá o sonho, dá a visão e Deus também dá a interpretação. A interpretação não é deixada para você dar a sua própria interpretação, não. A interpretação das profecias bíblicas é dada por Deus. Assim aqui em Daniel, como também em Apocalipse. Agora lemos o verso 37. Tu, ó rei, és rei de reis, pois o Deus do céu te tem dado o reino, o poder e a força e a majestade. Tu és a cabeça de ouro. Então, a visão começou com o poder reinante. Sempre as profecias da Bíblia, de Daniel e de Apocalipse, elas começam com o poder reinante. As profecias de Daniel não começaram antes de Babilônia, mas começaram com Babilônia, o poder reinante, dali para frente. E as profecias do Apocalipse? Qual era o poder reinante nos dias de João na ilha de Patmos? Era o Império Romano, Roma Imperial. Portanto, as profecias do Apocalipse devem ser entendidas do poder reinante para frente, ou seja, do Império Romano para frente. As profecias do Apocalipse não podem ser interpretadas olhando para o passado, para o tempo do Egito, ou da Assíria, ou de Babilônia, ou da Medopérsia, ou da Grécia. Não, queridos. O poder reinante nos dias de João era Roma Imperial. Então as profecias do Apocalipse também são de Roma para frente. Aqui, nas profecias de Daniel, as profecias são de Babilônia para frente. O poder reinante. Tu és a cabeça de ouro. A cabeça de ouro representa então o império de Babilônia e o rei Nabucodonosor. Verso 39. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, assim como a prata é inferior ao ouro,
O império da Medo-Pérsia foi inferior, menos rico do que o império de Babilônia, mas dominou o império de Babilônia, a Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia, um império estabelecido por Ciro, o persa, e pelo seu tio Dario, o Medo. Eles se uniram, medos e persas, dois povos, e dominaram Babilônia. Queridos, Babilônia reinou do ano 606 a 538. A Medo-Pérsia, em 538, dominou Babilônia e Medo-Pérsia dominou o mundo do ano 538 até 331. Em 331, o Império Grego Macedônico, o Império de Alexandre o Grande, dominou a Medo-Pérsia e dominou o mundo desde o ano 331 até o ano 168. É exatamente o que a profecia está mostrando aqui no capítulo 2 e o verso 39. Depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu. A Medo-Pérsia, representado pela prata, do peito e dos braços. E um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a terra, o Império da Grécia. E agora o verso 40. E o quarto reino será forte como ferro, pois como o ferro esmiuça e quebra tudo, como o ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. O quarto império, representando o Império Romano. O Império Romano dominou a Grécia em 168 a.C. Vejam, portanto, Babilônia de 606 a 538, Medo-Pérsia de 538 até 331, a Grécia, o Império da Grécia de 331 até 168, tudo antes de Cristo. E agora veio o Império Romano, do ano 168 a.C., durou e dominou o mundo até o ano 476 depois de Cristo, cerca de 600 anos de domínio do Império Romano. Quando Jesus Cristo nasceu aqui nesta terra e se tornou um de nós, o poder que reinava, dominava o mundo, era o Império Romano. Por isso, queridos, aqui diz o capítulo 2 e o verso 41. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino dividido. O Império Romano se dividiria. O Império Romano não seria dominado por um quinto império mundial, mas ele se dividiria, se enfraqueceria. Aqui diz, contudo haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com o barro de lodo. Verso 42, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. O Império Romano iria se enfraquecendo e se dividiria, porque depois das pernas de ferro vieram os pés. Os pés eram em parte de ferro, em parte de barro. E nos pés existiam 10 dedos. Queridos, o Império Romano se dividiria em 10 nações que formariam os países da Europa, representada ali pelos 10 dedos da estátua. Lemos aqui o verso 42, e como os dedos dos pés eram em parte de ferro e em parte de barro, assim por uma parte o reino será forte e por outra será frágil. As nações que surgiram do Império Romano e formaram a Europa, algumas eram mais fortes, outras eram mais fracas. E o verso 43, quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. Depois que o Império Romano se dividisse em 10 nações que formaram a Europa, surgiriam aqueles líderes que desejariam estabelecer e criar um quinto império mundial. E eles procurariam se unir através do casamento, da semente humana. A rainha Vitória ficou conhecida como a vovó da Europa, porque ela era parente de quase todos os líderes da Europa. Mas não conseguiram estabelecer um quinto império. Carlos Magno, Luís XIV, Napoleão Bonaparte, Kaiser Guilherme da Alemanha, Stalin, Hitler, todos estes, queridos, tentaram estabelecer um quinto império mundial, reunir os países divididos da Europa e criar um quinto império mundial. Mas a Bíblia diz aqui no capítulo 2 e o verso 43,
Quanto ao que viste do ferro misturado com o barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, ou seja, através de casamentos, mas não se ligarão um ao outro. Não se ligarão um ao outro. Esta frase derrubou todos estes grandes líderes, todos estes grandes guerreiros, como Napoleão Bonaparte, como Stalin, como Hitler. Queridos, não se ligarão. A profecia está dizendo que o quinto império mundial será um império eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, representado pela pedra que vai descer do céu. Por isso, nós estamos estudando esta profecia, porque esta profecia não terminou lá em 476. Em 476, deixou de existir o Império Romano do Ocidente e surgiram as 10 nações, representadas pelos 10 dedos da estátua. Mas, queridos, e depois? Depois de 476. Tem muita história e muita profecia depois de 476. Mas este sonho para lá em 476. Não dá mais detalhes depois desta data. Unicamente fala que depois apareceria então a pedra, que é a segunda vinda de Jesus. E a segunda vinda de Jesus, representada pela pedra, atingiria a estátua não na cabeça. A pedra atingiria a estátua nos pés, nos 10 dedos. Queridos, a segunda vinda de Jesus ocorre quando o mundo está dividido em 10 grandes nações. São 10 grandes reinos que estarão dominando o mundo quando a pedra descer do céu, quando Jesus Cristo voltar. Queridos, os 10 dedos da estátua têm dupla aplicação. Primeiramente, os 10 dedos da estátua representam as nações que surgiram lá na Europa, que formaram a Europa quando o Império Romano do Ocidente deixou de existir. Quais são as nações que surgiram naquele tempo? Os alemanes, que são os alemães, os francos, que é a França, os burgúndios, que são os suíços, os suevos, que é Portugal, os saxões, que é a Inglaterra, os lombardos, que é a Itália, os visigodos, que é a Espanha, e érulos, vândalos e ostrogodos. Esses 3 últimos povos, érulos, vândalos e ostrogodos, não existem hoje porque foram destruídos. Nós vamos entender melhor quando chegarmos na profecia de Daniel capítulo 7. Mas, queridos, destas 10 nações que surgiram na derrocada do Império Romano, lá em 476, da nossa era, só existem 7 nações. Mas quando a pedra aparecer e atingir os pés da estátua, a profecia diz que estes pés têm 10 dedos. Então, na segunda vinda de Jesus, existirão 10 blocos, 10 reinos, 10 supernações. Quando Jesus Cristo vai estabelecer o reino que não será jamais destruído. Por isso diz aqui a profecia no capítulo 2 e o verso 44. Veja a dupla aplicação. Agora, para os nossos dias, faz muito sentido entendermos que os 10 dedos também representam as 10 supernações que estão se formando hoje. A nova ordem mundial, a tão falada nova ordem mundial, é a divisão do planeta Terra em 10 supernações. E o Vaticano, o papado, vai ter o domínio sobre estas 10 supernações. É um domínio mundial pelo papado sobre 10 supernações. Isto é chamado de nova ordem mundial. Mas, queridos, isto não será um reino eterno. Este reinado do papado no tempo do fim, esta supremacia papal no tempo do fim, será como que nada, porque vai durar somente 3 anos e meio. Somente 3 anos e meio literais. Assim como a supremacia papal da Idade Média foram de 3 anos e meio proféticos, agora a supremacia papal do tempo do fim será de 3 anos e meio literais, exatamente como diz Apocalipse 13, verso 5, 42 meses. Não existe um reino, um quinto reino mundial que vai dominar o mundo de forma duradoura e longa.
Queridos, os últimos acontecimentos serão muito rápidos. E aqui diz, então, o capítulo 2, verso 44. Mas nos dias destes reis, dos 10 dedos da estátua, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Agora já não estamos mais falando de 476. Porque séculos e séculos se passaram e hoje estamos em 2022. É chegado o momento da pedra descer do céu e destruir os reinos da terra. Quantos? 10 reinos que estão se formando são reinos modernos. 10 reinos que se formam, mas que serão destruídos pela pedra que representa o reino da glória do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o império mundial e eterno. Verso 44. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um reino que não será jamais destruído. Aleluia, aleluia e aleluia. É o reino do nosso Senhor Jesus Cristo. É o reino no qual você e eu somos súditos. Nós vamos viver e reinar com Jesus Cristo. E este reino não passará a outro povo, porque é para o povo dos santos do Altíssimo. Aleluia! E esmiuçará e consumirá todos estes reinos e será estabelecido para sempre. Para sempre. E o verso 45. De maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro, o Deus grande fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Deus revelou para Nabucodonosor o que aconteceria nos últimos dias. Os dias que dizem respeito à última geração, a você e a mim. Queridos, como as profecias de Daniel são complementadas nas profecias de Apocalipse, então nós vamos encontrar no Apocalipse estes 10 reinos do tempo do fim, estes 10 reinos modernos. Lá em Daniel, representados pelos 10 dedos da estátua, que serão destruídos pela pedra que é a segunda vinda de Jesus. Mas aqui em Apocalipse, capítulo 17, estes 10 blocos, estes 10 reinos que estão sendo formados e criando então a nova ordem mundial, estes 10 reinos estão revelados aqui em Apocalipse 17 e o verso 12. E os 10 chifres que viste são 10 reis. Os 10 chifres da besta que carregava a prostituta representam 10 reis, que ainda não receberam o reino. Então serão 10 reinos, mas receberão poder como reis, por 1 hora, juntamente com a besta. A profecia está claramente falando que agora, no tempo do fim, serão formados 10 reinos modernos. São estes reinos que serão destruídos pela pedra que vai descer do céu. A segunda vinda gloriosa, majestosa do nosso Salvador Jesus Cristo. E a profecia está revelando também que aquela supremacia papal da Idade Média se repetirá. A história vai se repetir agora no tempo do fim. Haverá mais uma supremacia papal de apenas 3 anos e meio. Por isso, os 10 líderes mundiais destes 10 reinos dão o poder e autoridade para que o papado reine sobre eles. Verso 13. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta, a besta papal, que reinará sobre eles neste curto período de tempo. Mas não será um 5º império mundial, porque o 5º império mundial é representado pela pedra, e a pedra é Jesus Cristo. Queridos, a pedra da nossa salvação, a pedra rejeitada pelos homens, mas ela é salvação para aquele que abraça Jesus Cristo como Salvador. Jesus Cristo voltará com poder e glória. A segunda vinda de Jesus Cristo é a doutrina mais mencionada em toda a Bíblia. O grande evangelista Moody, apaixonado por Jesus Cristo, procurou na Bíblia todas as referências à segunda vinda de Jesus e encontrou cerca de 2.500 referências à segunda vinda de Jesus. Ele vai voltar. Mateus capítulo 24, abra sua Bíblia.
Mateus capítulo 24, e vamos ler o verso 29 e o verso 30. Mateus capítulo 24 e o verso 29 e o verso 30. Aqui nós lemos. Aqui está falando sobre a pedra que vai descer do céu, a segunda vinda de Jesus Cristo. Verso 29 diz: e logo depois da aflição daqueles dias, haverá um tempo de aflição para o povo de Deus agora no tempo do fim. A história vai se repetir. O sol vai escurecer de novo, sim, agora no tempo do fim, anunciando a chegada do fim do mundo. E a lua não dará sua luz. A lua vai se tornar em cor de sangue novamente, sim. E as estrelas do céu cairão, nova queda das estrelas. Assim como já ocorreu em 1833, vai ocorrer novamente de uma forma muito mais majestosa, muito mais mundial. E queridos, isto vai sacudir o mundo e despertar a igreja da mornidão laodiceana. Isto é Deus preparando o mundo para a segunda vinda de Jesus. Então, logo depois da aflição daqueles dias, angústia qual nunca houve, o sol vai escurecer, a lua não dará sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então, queridos, na sequência rápida, porque os últimos acontecimentos serão rápidos. Então, na sequência, vem o verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Aqui está falando que a última geração, que é sua e minha, nós vamos assistir estes sinais no sol, na lua, nas estrelas. E angústia das nações, já estamos assistindo. E nós vamos assistir o sinal que vai aparecer no céu. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. É Jesus Cristo voltando. E aqui diz o verso 30, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. A segunda vinda de Jesus não é secreta. O arrebatamento da igreja de Deus para o céu não é um arrebatamento secreto, não. Todos verão, todos assistirão à segunda vinda de Jesus, quando ele vai ressuscitar os mortos em Cristo. Já serão ressuscitados, transformados, e vai recolher os escolhidos dos quatro cantos da terra e levá-los para o céu. Mas os ímpios morrerão e ficarão aqui nesta terra sem serem sepultados. Aqui ficarão por 1000 anos, até que no final dos 1000 anos, a cidade santa vai descer do céu. Apocalipse capítulo 20 e capítulo 21. E então, quando a cidade santa descer do céu, no final dos 1000 anos, os ímpios ressuscitarão. Apocalipse capítulo 20, verso 5. O restante dos mortos, ou seja, os outros mortos, não ressuscitaram até que os 1000 anos se acabaram. Então, meus queridos, então Jesus Cristo estabelecerá o reino da sua glória no planeta Terra, que será recriado. Vai criar uma nova terra, cuja capital é a Nova Jerusalém. Queridos, Jesus Cristo virá agora, em nossos dias, a segunda vinda gloriosa de Jesus, não de forma secreta, invisível, mas de forma pública. Todo olho o verá. E de forma literal ele descerá do céu com todos os anjos. E os mortos em Cristo serão ressuscitados. Leia de novo, capítulo 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Todos verão Jesus vindo. Será visível a todos os olhos. Por isso Apocalipse 1,7 diz, eis que vem com as nuvens e todo olho o verá. Apocalipse 1,7. Queridos, não existe nada de secreto, escondido. Mas Jesus Cristo vem para buscar a sua igreja e arrebatá-la para onde? Para o céu. Porque é lá que nós vamos viver e reinar com Cristo durante 1000 anos. Não é neste planeta Terra. É lá no céu que vamos viver e reinar com Cristo 1000 anos. E agora diz o verso 31, que os anjos virão com Jesus, verso 31, e ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta. Estão vendo como será audível e visível a segunda vinda de Jesus? E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os 4 ventos de uma a outra extremidade dos céus. Queridos, essa é uma profecia
para você e para mim, para os nossos dias, para a nossa alegria, para o nosso consolo e conforto, porque Jesus está voltando. Os 10 reinos modernos estão se formando atualmente, e a pedra vai descer do céu, e vai destruir os reinos da terra, e vai levar a igreja de Deus, vai buscar você. Queridos, Jesus Cristo disse em João 14, 1-3, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, eu vou preparar-vos lugar, e voltarei outra vez. Eis a promessa de Jesus para você, voltarei outra vez, João capítulo 14, verso 3, e vos levarei, para que onde eu estou, vós também estejais. Jesus voltará, com certeza absoluta. Esta é a nossa grande alegria e esperança. Encha-se de alegria, meu querido irmão, e de regozijo com esta bendita promessa de Jesus, porque Jesus está voltando. Alegre-se, conte para os outros e se prepare para o encontro com Jesus, o Salvador nosso. Aleluia, aleluia, aleluia. Deixo com vocês esta mensagem de conforto e de esperança. Deixo com vocês, meus queridos irmãos e irmãs, a paz de meu Jesus. Amém.